Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Estamos quase começando o programa Evidências de hoje, o nosso encontro semanal para falarmos da Bíblia Sagrada, mas antes eu gostaria de apresentar mais uma vez para você o Guia de Estudos Evidências. Será que Deus existe? Há argumentos históricos para a ressurreição de Jesus? Por que existe o mal nesse universo? Estes e outros assuntos estão aqui esperando por você. É só pedir, é de graça. Você pode pedir de várias maneiras. Você pode abrir a câmera do seu celular aí no QR Code que aparece na sua tela, ou também pode pedir pelo site biblia.com.br ou ainda pelo telefone 0 operadora 12 2127 3121. No programa anterior estudamos o significado e a abertura dos 7 selos do Apocalipse com seus misteriosos cavalos e cavaleiros. Hoje daremos continuidade a esse tema que intriga a muita gente ao redor do mundo. Quando Jesus, o Cordeiro de Deus imolado, abre o 5º selo, a cena que João vê é inusitada. Vamos ver o que diz o texto bíblico descrevendo esta cena. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como eles também o foram. Apocalipse 6, 9 a 11. O que significa tudo isso? Será que João viu mesmo almas de pessoas mortas e interagiu com elas? Eu sei que o texto não fala diretamente de uma interação de João com as almas dos mortos, mas ele, de certa forma, é jogado numa cena em que estas almas suplicam vingança debaixo do altar. Será que se tratam de almas literais de pessoas que morreram? Em primeiro lugar, devemos lembrar que Deus na Bíblia proíbe qualquer tipo de necromancia, isto é, de contato com os mortos. E João certamente sabia disso. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deuteronômio 18, 9 a 12. Não vos voltareis para os que consultam os espíritos dos mortos, nem para os que adivinham o futuro, porquanto eles vos contaminariam. Eu sou Yahweh, vosso Deus. Levíticos 19, 31. Quando vos disserem, ide consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinho, ou alguém que saiba murmurar encantamentos, respondereis: o que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Isaías 8, 19 a 20. Bem, considerando que Deus não se contradiz, como podemos entender tudo isto? João estava se expressando em grego, isso é verdade, mas eu devo lembrar que a base mental de João era o hebraico. Nesse sentido, é bom lembrarmos que a palavra alma, nefesh, em hebraico, está intimamente associada à vida e ao sangue. Veja o que diz a enciclopédia judaica a esse respeito. A vida, em hebraico alma da carne, está no sangue, Levíticos 17, 11, e também no versículo 14. É a vida, alma de toda a carne. O sangue do mesmo é um com a vida dele. Mesmo dos animais é dito, vida, alma de toda a carne é o seu sangue. E o sangue é a vida, Deuteronômio 12, 23. Outra crença hebraica era que se apenas o sangue fosse coberto com terra, haveria silêncio. Você tem isso em Jó, capítulo 16, verso 18. Ó terra, não cubra o meu sangue, não deixe o meu clamor sem lugar de descanso. Isaías 26, 21 também diz, a terra também revelará o seu sangue e não cobrirá mais os seus mortos.
A esta suposição antiga, há inclusive uma alusão em Hebreus 12, 14, ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Agora que você já sabe da relação entre sangue, alma e vida no hebraico e cobrir o sangue como silêncio, ainda tem mais uma passagem. Assim que Caim mata o seu irmão Abel, Deus diz o seguinte ao assassino, está em Gênesis: "Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra." Gênesis 4, verso 10. Provavelmente seria mais preciso traduzir esse texto de acordo com o hebraico assim: "Ouça, sangue do teu irmão clama a mim da terra." A palavra sangue no hebraico está no plural. A palavra clama também está no plural, concordando com ela. Então a ideia era de que o sangue derramado, do qual não havia vingador, clamava ao Senhor por vingança contra o assassino. Esse jogo de palavras é chamado de prosopopeia, isto é, empregar vida a seres ou coisas inanimadas. Você quer ver alguns exemplos de prosopopeia na Bíblia? Então vai lá. "E aconteceu uma vez que as árvores foram ungir um rei sobre si. Disseram, pois, à oliveira, reina sobre nós. Mas a oliveira lhe disse, deveria eu renunciar à minha gordura com que se glorifica a Deus e os homens, e deveria ir para oscilar entre outras árvores?" Juízes 9, 8 a 9. "As próprias colunas do céu estão pasmadas." Jó 26, 11. "Levantai as vossas cabeças, ó portas." Salmo 24, verso 7. "Que minha glória entoe melodias." Salmo 30, verso 12. "O próprio mar viu e pôs-se em fuga." Salmo 114, verso 3. Você viu esses exemplos? Em nenhum desses casos eu posso acreditar que sejam situações literais. Porta não tem cabeça para levantar, mar não sai correndo e coluna não pode ficar pasma. Aliás, no próprio Apocalipse eu tenho exemplos claros de prosopopeia, quando o livro diz, "Deu o mar os mortos que nele estavam." Apocalipse 20, verso 13. E mais adiante, "A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo." Verso 14. Ora, morte e inferno não são pessoas para sofrerem castigo divino. E para terminar, você lembra das 7 cartas? Laodiceia, que é a última igreja, é descrita como pobre, cega e nua. Ora, uma igreja, enquanto grupo de pessoas reunidas, pode até ser uma comunidade pobre, mas não literalmente alguém que está nua, ou cega, ou infeliz. Com esses elementos em mente, eu posso agora entender a imagem do 5º selo do Apocalipse. As almas, ou o sangue, ou a vida, clamam como o sangue de Abel clamava junto ao altar, onde ele provavelmente foi morto pela inveja do seu irmão. Talvez tenhamos em Apocalipse uma reminiscência do altar de bronze do santuário dos hebreus, pois o sangue dos animais sacrificados era derramado e escorria na base do altar. "E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar." Levíticos 9, verso 9. "Também daquele sangue porá o sacerdote. Todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação." Levítico 4, verso 7. Como você vê, sangue, isto é, a vida, é oferecido à base do altar. E isto coincide com a cena que João viu na abertura do 5º selo. A Bíblia não nos informa o que era feito com o sangue depois que o ato de sacrifício terminava. Nós apenas somos informados que ele deveria ser derramado na base do altar. Eu já li para você, você pode ver Levítico 4, verso 7. Então, do ponto de vista estético e higiênico, talvez não seria elegante ou saudável ter muito sangue deixado na base do altar. Muito frequentemente, as pessoas desejam saber o que acontecia com ele e a falta de elementos para uma resposta objetiva lembra a mesma angústia expressa simbolicamente no Apocalipse. Até quando, Senhor, não julgas nem vingas o nosso sangue? Até quando continuaremos sujando as bases do altar? Aqui temos a pergunta eterna dos justos que sofrem. Até quando, Senhor? Até quando se permitirá aos pagãos afligir, oprimir e perseguir os justos de Deus? Até quando se permitirá que torturem os crentes, perguntando-lhes, onde está o seu Deus que não faz nada? Devemos lembrar que quando os crentes faziam estas perguntas, estavam confundidos pela aparente inatividade de Deus. Mas eles não duvidavam que Deus finalmente agiria
e reivindicaria o justo no tempo certo. Você percebeu? Mesmo que os selos tragam elementos de juízo de Deus, o julgamento celestial propriamente dito não havia começado ainda na época do quinto selo, porque existe um clamor por justiça. Mas alguém talvez diga, Rodrigo, mas o sangue que ficava na base do altar no Antigo Testamento era o sangue dos animais sacrificados. E aqui parece ser o sangue das vítimas de Cristo, e não do próprio Cristo. Isto mesmo, você está certo. Aqui temos o quadro de todos os mártires que foram mortos por amor do Evangelho, especialmente na Idade Média. Acontece que o altar corresponde nessa liturgia celestial ao altar dos holocaustos de 1 Reis, capítulo 8, 64. Os mártires, nesse caso, como testemunhas da palavra, são associados ao martírio do seu mestre, mesmo sem que sua morte tenha caráter redentor. Por exemplo, quando Paulo teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, o Senhor lhe disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9. Em outras palavras, perseguir a igreja era perseguir ao próprio Jesus. Veja esse texto de 1 Pedro. Amados, não nos surpreendam como fogo que surge entre vós para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Jesus, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como alguém que se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. 1 Pedro 4, 12 a 16. Ainda sobre o clamor dos mártires no altar, no livro apócrifo da Ascensão de Moisés, ou Assunção de Moisés, um autor judeu ouve a seguinte promessa proveniente de Deus. Ela é interessante. E olharás do alto e verás os teus inimigos no Gueena, e os reconhecerás e te alegrarás, e darás graças a teu Criador e confessarás o seu nome. Anos mais tarde, Tertuliano ironiza os pagãos de seu amor pelos espetáculos, dizendo que os cristãos desfrutariam no futuro de um espetáculo superior, quando chegassem ao céu e vissem os seus perseguidores pagãos retorcendo-se de dor no inferno. Eu sei que é muito fácil se escandalizar pelo espírito de vingança que animava textos como este que eu acabei de citar. Mas nós devemos ler esses autores dentro do seu próprio tempo para não cometer o erro do anacronismo. Paulo também ordenou em 1 Timóteo 6, verso 1, que os escravos que têm donos cristãos não devessem perder o respeito por seus donos, por serem eles irmãos de fé. Isto hoje seria um conselho inimaginável, mas era correto e apropriado para aquela época. Sobre a cultura da vingança, lembre-se também que esses mártires não tiveram a vida cristã fácil que muitos de nós temos hoje. Eles sofriam constantemente. Eu sei que nós sofremos a violência do assalto, do trânsito, de um erro médico, mas eles sofriam ameaças diárias apenas por ser cristãos. Devemos lembrar da agonia das piras crematórias, da arena das feras selvagens, da sarcástica tortura que era infligida a cada um deles. É muito fácil para uma geração crente que nunca precisou resistir até a morte para manter a sua fé, julgar esse pedido nos lábios de cristãos mártires. Mas devemos lembrar que nós estamos numa situação cômoda. E como agiríamos se estivéssemos em tal agonia como aqueles passaram? Na continuidade da visão, a cada um dos mártires é dada uma vestidura branca e é dito que repousassem um pouco mais de tempo até que se completasse o número dos seus irmãos, que haveriam de ser mortos como também eles foram. O que significa isso? Numa leitura rápida desse texto, parece que aqui encontramos outra ideia judaica. A ideia de que os mártires devem descansar em paz durante um tempo, mais ou menos até que seja completado o número de outros que também deveriam sofrer o martírio. Os judeus sustentavam que o drama da história deve desenvolver-se de maneira integral até que sobrevenha o fim. Deus não moverá uma cifra do que ele mesmo tinha determinado que seria o número daqueles que deveriam ser mártires por ele.
Eu vou ler o texto apócrifo de 2 Esdras 4:36. E Jeremiel, o arcanjo, respondeu-lhes e disse: quando o número daqueles, como vocês, for completado, pois ele pesou a idade na balança. Outro livro apócrifo, de 1 Enoque 47, verso 4, também tem uma fala nesse sentido, que há uma certa quantidade de justos que deveriam sofrer martírio em nome de Deus. Então o coração dos santos estava cheio de alegria, porque a consumação da justiça havia chegado. A súplica dos santos ouvida e o sangue dos justos apreciado pelo Senhor dos Espíritos. Sendo assim, muitos autores pensam que seria este o pensamento por detrás daquela fala de consolo dada aos mártires do Apocalipse, que repousassem um pouco mais de tempo até que se completasse o número dos seus conservos. Note, esses também seriam mortos, igualmente eles foram. Uma variação desta tradição judaica diz respeito não aos mártires, mas aos salvos como um todo em geral. A ideia seria que, se Adão e Eva permanecessem fiéis, era o propósito de Deus repovoar o céu com a raça humana, suprindo assim a terça parte dos anjos que caíram em rebelião. Embora a Bíblia não fale nada nesse sentido, esta é uma tradição interessante e que encontramos desde os primeiros séculos do cristianismo. Aliás, ela é vista em vários autores, como por exemplo, ela aparece no Enquiridium, na Cidade de Deus, de Santo Agostinho, e ela também aparece nos livros de Tertuliano e de Anselmo de Cantuária. Num primeiro momento, realmente parece que esta ideia de completar o número de mártires ou o número de salvos, que estaria por detrás do Apocalipse, seria o correto. A palavra grega que aparece aqui é plerou, que quer dizer, de fato, encher, atingir um nível, tornar cheio ou simplesmente completar. Só que eu tenho um problema aqui. É que, embora a maioria das Bíblias traduzem até que se complete o número dos seus conservos, a palavra número não está no original grego. Ela foi acrescentada pelos tradutores. O sentido do texto pode então admitir outra leitura. Foi-lhes dito que repousassem um pouco mais de tempo até que os conservos e irmãos deles estivessem completos. Se assim for, a ideia muda de figura. Pode manter o sentido numérico, mas também pode admitir um outro sentido, não matemático, mas de completude de maturidade, maturidade de caráter, de atingir um nível de espiritualidade desejado por Deus. Essa ideia também encontra eco no Apocalipse, se você atentar a textos como Apocalipse 7, 13 e 14 e Apocalipse 19, 7 a 8. E agora vamos ao próximo selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei. E eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os figos verdes abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. E os reis da terra, os grandes e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o escravo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 12 a 17. Este sexto selo tem muitos elementos importantes para comentarmos. Primeiro, que sempre foi aquele que Deus vinha para julgar e vindicar o seu povo no Antigo Testamento. Esta imagem é aquela que era acompanhada sempre, a vinda de Deus, eu digo, com um grande terremoto. Você pode ver isso em Ezequiel capítulo 8, Joel capítulo 2, Amós capítulo 8. Agora, veja só um texto à guisa de ilustração, Ageu 2, verso 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. O mesmo se pode dizer dos fenômenos astronômicos que se seguem. Eu estou falando do escurecimento do Sol, da Lua, da queda das estrelas. Tudo isso também você encontra nas descrições bíblicas do Antigo Testamento referentes à manifestação de Deus. Por exemplo, Isaías capítulo 13, verso 9 a 11.
Eis que vem o dia do Senhor, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Percebeu como esses eventos sempre antecedem uma ação de Deus? Porém, aqui há uma questão cronológica no Apocalipse que devemos observar. No sexto selo, esses eventos ocorrem antes que haja o fenômeno do céu enrolando-se como um pergaminho. Esse fenômeno atmosférico faz eco com a outra ponta do quiasmo do Apocalipse, o capítulo 19, verso 11, que diz: Eu vi o céu aberto e Cristo voltando em poder e glória. Os eventos anteriores são antes desse momento. Aliás, de fato, se você olhar Joel capítulo 2, versos 30 e 31, isso fica ainda mais claro, quer ver? Olha o que diz. E farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e terrível dia do Senhor. Do mesmo modo, Jesus afirmou que logo após um período de grande tribulação para a igreja, o sol não escureceria, a lua não daria sua claridade, as estrelas cairiam do firmamento, então, depois disto, apareceria no céu o sinal do Filho do Homem. Isto está em Mateus 24, 29 a 31. Sendo assim, esses eventos não são a própria volta de Jesus, mas algo que acontece antes dela. É um sinal de Deus. E é interessante que Jesus, ao mencionar esses fenômenos, segue a sequência exata do Apocalipse, ou melhor, o Apocalipse segue a sequência exata de Jesus. Primeiro o fim da tribulação, depois um grande terremoto, aí vem o escurecimento do sol, a lua como sangue, as estrelas caindo. Embora Jesus faça eco a várias profecias do Antigo Testamento que falam de sinais cósmicos envolvendo o sol, a lua e as estrelas, a sequência que ele apresenta é única quando colocada a queda das estrelas por último na série. A mesma sequência, sol, lua e estrelas, aparece consistentemente em cada um dos evangelhos sinóticos e o livro do Apocalipse mantém esta mesma ordem. Para mim, este é um dado importante que você deve entender pelo que eu vou apresentar a seguir. Terremotos são fenômenos geológicos que acontecem desde que o mundo é mundo. De acordo com a estimativa do Serviço Geológico Americano, há 17 tremores de terra de magnitude 7 e 7,9 ocorrendo todos os anos no mundo. Escurecimentos do Sol, causados por diversos fatores, como um eclipse, por exemplo, também são ocorrências relativamente frequentes. Além disto, também é possível presenciar, embora de modo um tanto mais raro, a famosa lua de sangue, que é quando a lua fica avermelhada. Portanto, fiquem tranquilos, a lua não sangra. O fenômeno é raro, mas acontece em eclipses da superlua. E por fim, a chuva de estrelas, ou melhor, de meteoros. Chuvas de meteoros também é um fenômeno relativamente comum na astronomia. É um evento em que um grupo de meteoros é observado irradiando de um único ponto do céu. Esses meteoros são causados pela entrada de detritos na atmosfera da Terra a velocidades muito altas. Numa chuva de meteoros, esses detritos geralmente são resultados de interações de algum cometa com a Terra, em que o material do cometa é desprendido da sua órbita e, quando cruza a órbita da Terra, acaba pegando fogo. A maior parte dos meteoros são menores do que um grão de areia e, por isso, quase sempre desintegram no ar e nem chegam a atingir a superfície do nosso planeta. Chuvas intensas e incomuns de meteoros são também chamadas de surtos ou tempestades de meteoros, nas quais são vistos mais de 1000 meteoros numa única hora. Assim como você pôde ver, não basta pegar qualquer terremoto, eclipse ou chuva de meteoros e pronto, dizer que isto já é o cumprimento da profecia. Mas também não é o caso de espiritualizar os sinais, supondo que nenhum fenômeno astronômico literal poderia ser um sinal dos tempos, uma vez que isso sempre tem acontecido. Ora, a praga de gafanhotos sempre houve. Até há pouco tempo o Brasil foi alertado contra uma nuvem de gafanhotos que vinha da Argentina destruindo lavouras.
Contudo, isto não nega o fato de que aquela praga de gafanhotos sobre o Egito na época de Moisés era claramente de origem divina, ou seja, sinais de Deus podem ser extraordinários e até raros, mas não precisam ser inéditos. Os romanos crucificaram milhares e milhares de pessoas e mesmo assim, uma dessas cruzes, a de Cristo, era a única que cumpria uma profecia, as demais não. Então, o tempo, o local, as consequências do fenômeno devem ser analisadas à luz da Bíblia Sagrada. Agora veja que interessante. Embora ainda existam mártires cristãos hoje em dia, o período do martírio na Europa, que como veremos é o cenário de boa parte da profecia, terminou ali no começo da Idade Moderna ou mais ou menos pelo século XVI ou XVII. Então podemos dizer que o clamor de justiça dos mártires do sexto selo coincide com esse tempo. Exatamente no século seguinte, ou mais apropriadamente no dia 1º de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, houve um terrível terremoto em Lisboa. Em termos proféticos, o que mais marcou o terremoto de Lisboa não foi a sua magnitude física ou a quantidade de mortos, mas sim o tempo em que ele ocorreu logo após um período de tribulação e martírios, e também as consequências que o terremoto deixou. Afinal, é ponto pacífico que foi o terremoto de Lisboa que inspirou o deísmo de Voltaire, o iluminismo de Diderot e o racionalismo de Kant, ideias que por si só deram origem a outros movimentos que negavam a Deus, ou pelo menos a sua providência na história, e tornaram a razão o poder maior a ser exaltado pelos seres humanos. Até a Revolução Francesa nasceu por causa do terremoto de Lisboa. Susan Neiman, em estudo recente, concebeu esse sismo como sendo a primeira catástrofe moderna com poder destrutivo equiparável a Auschwitz. Não por acaso, tornou-se corrente a hipótese de que este seria um ponto de inflexão na história humana. Filomena Amador, por sua vez, afirmou que o terremoto de Lisboa foi provavelmente o fenômeno natural de maior impacto e repercussão na história em níveis científico, filosófico, em toda a história da humanidade. Todos esses elementos em conjunto provocaram vários eventos, tanto no mundo secular quanto religioso. E no mundo religioso, talvez o principal evento foi o reavivamento provocado nos Estados Unidos, na Europa e demais Américas que buscaram com afinco estudar as profecias e pregar a palavra de Deus. O sexto selo finalmente fora aberto. Triste é ler a descrição final do sexto selo. Pessoas desesperadas pedindo a morte diante daquele que garantiu ser o caminho, a verdade e a vida. Elas suplicam aos montes que as cubram, escondendo-as da face do Cordeiro. Um triste destino para quem podia ser salvo. E quanto a você? Em que grupo pretende estar naquele grandioso dia?